Bom, a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan, você já sabe, distribuído no Brasil inteiro, né? Através da Jovem Pan News em várias TVs a cabo, distribuído nas mais de 100 emissoras AM e FM por todo o país, distribuído também no ambiente do YouTube, né? A Jovem Pan no YouTube, que aliás é o maior canal de notícias e informação do YouTube aqui no país, distribuído da mesma forma no aplicativo, no Panflix, ou seja, é multichannel, é multiconteúdo e o Liderança e Inovação, inclusive, que já completa um ano com um nível de audiência muito importante. E hoje, aqui no programa, no nosso, repito, Liderança e Inovação, eu tenho o prazer de receber, né, o João Clark. O João é diretor de marketing do iFood, que aliás é uma companhia hoje que eu tenho certeza que eu não vou errar olhando para você. Faz parte da vida de boa parte de cada um de nós brasileiros. João, grande prazer em te receber aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bárbara, até porque é isso, né? A iFood faz parte agora da nossa vida. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite aqui do nosso Liderança e Inovação. Eu que agradeço pelo convite, Calanho. Muito bom estar aqui falando com vocês, com os telespectadores, e muito bom contar um pouco sobre mim e também sobre o iFood, né? Que faz parte aí hoje da vida de milhões de brasileiros, como você disse. A verdade é essa. Legal, João, a gente tem por hábito aqui, eu particularmente adoro esse início do programa, né? Porque um dos propósitos aqui, quando a gente resolve fazer, eu com Tutinha, a emissora, os diretores, enfim, quando a gente resolve botar de pé o Liderança e Inovação, um pouco do espírito justamente, ou talvez o grande espírito, na verdade, seja inspirar, né? Inspirar em boas práticas, inspirar na inovação, na disrupção. O programa é muito assistido por empresários, executivos, universitários, então o espírito aqui é contribuir com o ambiente de negócio, com o ambiente de marketing no nosso país, do nosso Brasil, porque independente de posição política, as empresas têm papel fundamental no crescimento, não só do Brasil, como de qualquer país do mundo. Então, eu começo perguntando, João, sobre a tua trajetória, né? Porque certamente ninguém chega na posição que você está, né? Como diretor de marketing dessa companhia gigantesca, a gente já vai falar de números, etc. Mas ninguém chega, como eu disse, na posição onde você está à toa. Então, conta lá de trás, João Clark, como é que você começa a tua trajetória, quais foram os caminhos até você chegar a essa posição de CMO, enfim, de diretor de marketing do iFood. Muito legal. Para mim, antes de tudo, é muito importante, muito relevante falar que eu sou pregresso aí de uma geração que tô com meus 30 e muitos aí já, quase 40, né? E sou de Recife, né? Sou de Recife, sou de Pernambuco. É mesmo? Sou pernambucano, nascido, criado, estudei lá, fiz faculdade de publicidade e propaganda lá em Recife. E aí, Calanho, é muito forte isso, né? Há 20 anos atrás, quase, quando eu fiz propaganda e publicidade na faculdade, o grande centro sempre foi São Paulo, né? A gente não vivia o que a gente vive hoje, que você pode trabalhar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Era completamente diferente e eu sempre tive esse muito foco. Eu amava essa área de comunicação, marketing, publicidade, e eu sempre tive muita vontade de vir e fazer essa migração para aqui, para São Paulo. E como bom capricorniano, determinado, né? Acabei começando minha faculdade. Todo pernambucano, diga-se de passagem. Pernambucano. Deixa eu só, se você me permite, eu particularmente tenho um carinho imenso por Pernambuco, né? Eu, durante muitos anos, quem nos assiste sabe, eu fui executivo de uma gravadora que foi a Sony Music e fiz muitos artistas, na verdade o artista ele existe per se, a gravadora apenas potencializa. Mas um deles que eu, enfim, infelizmente se foi muito cedo, Chico Science. Tive o privilégio de lançar Chico Science, que aliás, Da Lama ao Caos, foi considerado recentemente, que foi o primeiro álbum na carreira, né, do Chico Science, Da Lama ao Caos, considerado como o álbum mais importante da história do país. Então só quero te saudar e saudar a todos vocês de Pernambuco, de Recife. Tenho também o Festival Mimo, que eu não sei se você conhece, sou um dos acionistas, que acontece em Olinda, sim, já há muitos anos. Então saudar aí todo mundo de Pernambuco, todo mundo de Recife. Sou um fã convicto e entendo que Pernambuco está entre os estados mais importantes de sua produção cultural. E, do ponto de vista de inovação, tem o César que está lá, né? Super forte. Então, perdão te interromper, mas eu não deixaria jamais de saudar esse grande povo que é o povo de Pernambuco. Sou de lá com muito orgulho, gosto muito, mas sou numa época que precisava fazer essa migração para crescer, né? Então, acabei começando minha carreira lá.
carreira tradicional, entrei numa agência de publicidade e propaganda, ali ainda estagiário, e aí que começou um pouco dessa vontade de migrar para cá, ficar mais latente, e eu acabei dando meus focos, né? Inicialmente, o primeiro foco inicial foi tentar fazer essa migração ainda na faculdade, né? Vi para um estágio, uma grande agência, participei de alguns, inclusive hoje a W Macan, né? Na época Macan, né? Era uma das agências que fui um processo até super o final, mas acabou não acontecendo durante esses anos de faculdade. E aí eu entrei para trabalhar numa agência que atendia o Grupo Pão de Açúcar num momento muito chave ali do Pão de Açúcar. Mas isso ainda em Recife? Regionalmente, lá em Recife. Era uma agência regional que fazia basicamente o desdobramento, produção de peças ali para o mercado local. E eu entrei num momento muito chave, eu falo, porque eu entrei num momento onde estava sendo construída o que foi uma das grandes agências do Brasil, uma agência in-house, foi, acho que, precursora disso, a PA Publicidade. Opa. Imagino que você deve também ter tido um pouco de contato. Já fiz grandes negócios com a PA. Imagino que deve conheço também, assim, o nome circular lá. Então, a gente teve uma grande agência, uma agência que foi uma das maiores do Brasil em investimento, em volumes de pessoas trabalhando. E eu entrei exatamente quando estava nessa fase de transição. E é interessante, né? Porque você viveu um processo do crescimento de uma agência que se transformou em uma coisa enorme, né? Super. Então viver esse nascimento também é muito rico, né? Muito, e é muito interessante, até saindo um pouco do timeline, é muito interessante ver esse movimento que existe hoje, né? Muitas empresas fazendo esse modelo quando o Pão de Açúcar foi precursor ali muitos anos atrás. Mas então comecei a trabalhar nessa agência e logo depois ela virou a PA Publicidade, né? Então eu comecei a ser um coligado e ser um correspondente da PA Publicidade, que tinha sede em São Paulo. Eu fui fazer essa transição e comecei a trabalhar lá. E aí, como visionário, eu disse: aqui é o meu lugar, né? Vou fazer essa transição de forma mais segura. Ao invés de fazer uma investida e ir para São Paulo buscar alguma coisa, eu vou entregar alguns projetos, solidez aqui onde eu tô, e depois eu vou fazer essa transição. Posso fazer um comentário, se você me permite? Claro. Ambição é fundamental, né? Mas ambição desmedida, né? Vontade desmedida, pode fazer você dar passos muito maiores do que poderia dar, né? Então, ambição com planejamento, né? Bom binômio, né? Com planejamento, eu acho que acima de tudo... Você vê que você planejou, né? Exatamente. Planejei, e eu acho que acima de tudo é muito importante para gerações mais novas que têm uma ansiedade muito grande. Eu acho que as coisas têm um timing correto de acontecer, né? Eu podia ter vindo para São Paulo e tentado e não ter dado certo. E eventualmente se frustrado de forma antecipada e desistido de um determinado sonho. Sem dúvida. E aí foi o que eu acabei fazendo. Passei 1 ano e meio naquela função ali regional, e depois desse 1 ano e meio veio o primeiro convite para ingressar para o time de marketing regional. E aí nesse momento também veio um pouco da minha consciência, né? Eu sabia que eu não queria aquilo no curto prazo. No curto prazo eu já queria fazer um pouco dessa mudança de carreira, e eu acabei declinando e externando minha vontade de fazer essa migração para São Paulo. Aí tem o lado de saber o que quer também, né? Exatamente. Quer dizer, apesar do que eventualmente possa passar pela frente, é importante que a gente tenha consciência do que a gente quer, senão também pode se perder. Naquela época era uma oportunidade de migrar para marketing, que ia me dar uma visão mais ampla, um cargo mais sólido, mas ao mesmo tempo não ia ser exatamente o que eu queria. E aí eu acabei externando isso, e pouco mais de 2 meses, 3 meses depois que eu contei para o Pão de Açúcar que eu queria fazer essa migração, veio uma proposta e eu acabei vindo em 2008 aqui para São Paulo, e aqui estou desde então. Passei muitos anos no Pão de Açúcar, também sou de uma geração... Você vem para São Paulo pelo Grupo Pão de Açúcar. Pelo Grupo Pão de Açúcar em 2008, e aí já com a posição de marketing. Então eu acabei conseguindo conquistar as duas coisas, né? Saí da agência de publicidade naquele momento e fui para uma posição em marketing aqui em São Paulo. Não, e num gigante do varejo, né? Sem dúvida. E é um pouco também do que eu falo para... Você falou que tem um público aí de estudantes, universitários vendo a gente. Eu acho que a gente tem que entender muito bem onde a gente está e o que aquela empresa pode proporcionar, né? Eu acho que na minha trajetória eu tive por 3 grandes empresas, e todas as 3 grandes empresas eram muito mais que 3, né? Hoje, por exemplo, o iFood tem uma imensidão de coisas e de negócios dentro do nosso ecossistema. Que, aliás, é uma visão muito contemporânea, super inclusive. Contemporânea. Né? Você não tem que estar simplesmente ali focado num determinado segmento, né? Não. Eu passei por muitas coisas dentro desses anos de carreira que eu tenho nessas 3 empresas. Eu não precisei mudar muito de empresa, eu consegui conquistar e construir histórias, entregar projetos, e mesmo assim mudando e fazendo muita coisa, né? Desde serviços financeiros, como eu já cuidei dentro dessas empresas, até a parte de comunicação, mídia. Varejo ali
Muita coisa. Legal. Muita coisa. Você teve no... Quer dizer, Pão de Açúcar já era cassino à época, quando você chegou, ainda já. não? Era sim. Ela ainda tinha uma administração do Abílio. O Abílio era o principal administrador, mas já existia a transição ali. Pro Grupo Cassino. Então eu entrei aqui em São Paulo em 2008 e a partir do ano 2012, 2013 começou aí ter um pouco mais da interferência aí do dia a dia aí do grupo. Do Grupo Casino. E aí até, né, fiquei no Pão de Açúcar até o ano de 2015, quando eu fiz a migração aí, né? E aí foi também estratégico, né? Eu tava há muitos anos no GPA, amava a empresa. Quanto tempo de GPA? Eu passei de 2006 até 2015. Então foram... Não importa, quase 10 anos. Foram quase 10 anos ali ligados à empresa. Legal. E aí começou a bater aquela vontade de viver outra cultura, de entender se aquela... Eu passei aqui em São Paulo 6 anos. E nesses 6 anos que eu passei aqui em São Paulo, eu fui promovido 8 vezes, né? Então, assim, tinha uma carreira acelerada ali dentro. Mas ao mesmo tempo... Ou era você que acelerava a tua carreira, né? Então, eu fiquei nessa dúvida, Calainho. Não, mas isso, olha, eu divido com todos vocês. Eu costumo dizer o seguinte, se você me permite, João. A pessoa não é demitida, ela é que se demite, porque não está entregando, mas ao mesmo tempo, usando o teu exemplo, a pessoa não é promovida. Não é um terceiro que te promove. Quem faz a sua promoção ou as suas promoções é você. É chamar a responsabilidade para dentro do peito. Sim. Não à toa você teve esse crescimento, que você chamou a responsabilidade para você. Desculpa pela correção, mas acho que é fundamental que a pessoa tenha a consciência, eu sei que você tem, mas você que nos assiste, que tudo tá dentro daquilo que a gente produz e faz. Muito bom. E aí eu acabei começando a ter um pouco mais dessa vontade de mudar de cultura, de entender se era eu, e aí acabei, né, me abrindo um pouco mais pro mercado. E aí para mim foi muito estratégico porque eu mudei para uma empresa que era de varejo, mas com uma visão diferente. Eu saí ali, eu tava no core business do GPA na parte de lojas, né, que era o grande negócio do GPA, e aí eu fui para o Walmart, que tinha, obviamente, também as lojas, mas que tinha um projeto muito grande, que era o e-commerce, o site walmart.com, e que funcionava como uma empresa separada, inclusive que tinha reportes, né, separados, e a gente, na época, reportava ali não para a sede do Walmart, que fica no Arkansas, mas sim para a sede mais tecnológica, que ficava no Vale do Silício. E aí, para mim, foi super... Bela experiência, né? Foi muito boa a experiência, porque eu comecei a ter uma outra visão do varejo, um outro ângulo de varejo, e que é um varejo que cada vez mais se consolidando, que é a parte de e-commerce, né? Então, para mim a mudança, além de trazer um crescimento profissional, me trouxe uma bagagem de conhecimento de digital que até então eu não tinha. Então, eu acho que também isso é muito importante ressaltar para os telespectadores e principalmente os estudantes. Eu acho que o foco é muito importante e eu acho que às vezes a gente não pode ser movido pelo curto prazo, por um aumento que me parece muito bom, por exemplo, financeiro, mas que não vai te agregar tanto quanto alguma coisa que pode te crescer a longo prazo. E como é que você então aí, de repente, iFood? Do Walmart, né? Tô entendendo que do Walmart é que você alça a posição para o iFood. Exatamente. Aí eu acho que faz também parte um pouco do histórico do que a gente entrega e das conexões que a gente faz, né? Networking, você é uma pessoa que trabalha muito bem, né? Networking, eu acho que networking é muito importante a gente fazer. Eu acabei entregando e fazendo, e a gente tinha algumas lideranças bem sêniores ali do iFood. O iFood estava em franco crescimento, né? Cresce muito já há algum tempo, e aí na época eles estavam querendo estruturar um pouco aí da área de marketing com algumas lideranças um pouco mais sênior, e aí pintou o convite. E não tinha muito. Eu queria muito já fazer essa mudança, né? Não queria ficar estigmatizado como um profissional especificamente de varejo. Apesar de gostar muito da velocidade com que as coisas acontecem no varejo, da dinâmica e de como o varejo exige da gente respostas rápidas. Eu gosto muito dessa agilidade. Mas como eu não queria ter esse estigma, e considerando, né, que era uma marca que vinha crescendo muito, que tinha uma identidade muito forte, muito irreverente de posicionamento, acho que aí não tive muita dúvida. Não deu pra resistir. Não deu. Acabei fazendo essa migração e cá estou. Você chega no iFood, tem o quê? 3 anos, João? Vou fazer agora 3 anos de iFood. Exatamente. Legal. Vamos lá. Aproximar clientes, restaurantes e entregadores de forma simples e prática. É essa a alma do iFood?
Exatamente isso, Calainho. Você fez o dever de casa. Então comenta. O iFood, é muito interessante falar sobre o iFood. O primeiro aspecto que eu gosto de falar é que o iFood é uma empresa brasileira. Muita gente, pelo nome, tem a sensação de que é uma empresa estrangeira, né? Muitas pessoas. E na verdade, não. A gente tem que ter muito orgulho. A gente hoje, né, é a food delivery mais importante da América Latina, né? E deve estar entre as maiores do mundo, né? Porque o Brasil, como sempre, tem números muito grandes. Então a gente é muito importante, e muito importante porque a gente lança muita tendência, a gente busca inovação, busca tecnologia, e o melhor de tudo, tecnologia conhecendo o nosso público, que é o brasileiro. Temos operação fora do Brasil, temos uma operação na Colômbia, mas o grande negócio está aqui. Então é muito importante falar sobre isso antes de tudo. E sim, o nosso maior objetivo que temos é conectar esses três públicos. O iFood não é feito do consumidor final. Né? É um tripé. Exatamente. As pessoas às vezes não se ligam, né? É importante falar sobre isso. É importante falar sobre isso, é importante que as pessoas saibam que esse tripé, ele precisa estar muito equilibrado. A gente, obviamente, que precisa do consumidor final querendo pedir, entendendo o valor na plataforma, mas a gente precisa também que os restaurantes ou parceiros, né, que hoje podemos falar um pouco mais disso. Hoje não são só mais restaurantes, temos muitas coisas plugadas dentro do nosso ecossistema, mas todos esses parceiros, eles vejam a gente como um canal digital importante de venda e vejam benefício no que a gente entrega, no fluxo de cliente que a gente entrega, e no final, os entregadores que fecham isso fazendo o delivery da última milha e que são super importantes para que isso também tudo aconteça e que todo mundo, no final, saia ganhando. Se beneficie, né? Desse ciclo virtuoso. Vocês têm o propósito de alimentar o futuro do mundo, né? Eu adorei essa frase. Quando eu recebi o material da assessoria, eu adorei isso. Comenta o que está por trás dessa frase, né? Alimentar o futuro do mundo através do iFood. O nosso presidente, o Fabrício Bloasi, ele sonha muito grande, ele faz com que todos nós sonhamos grandes. Aliás, tem um livro da Cris Correia, Sonho Grande, né? Conta a história de Jorge Paulo Lema, Marcel, enfim. É super uma referência para ele, a gente pra de vez mim em também, quando... aliás, para todos. Sempre recomendo esse livro aqui. Muito bom. Sonhar, pequeno, médio ou grande, dá o mesmo trabalho. Custa a mesma coisa. Grande. Então, o sonho do Fabrício, por exemplo, aí, né, ir pra Lua, né, ir pro espaço, né, e um dos sonhos da gente que vem se tangibilizando aí nos últimos anos é exatamente esse de alimentar o futuro do mundo, né? Alimentar o futuro do mundo e do Brasil, principalmente. Isso porque a gente quer que esse ecossistema, desses tripé que a gente falou, eles sejam muito bem valorizados, né? Por nós, pelos consumidores. Sem dúvida. E vem daí, então, esse sonho, né? Esse sonho que, na verdade, vem sendo colocado em prática. A gente hoje tem compromissos muito grandiosos, por exemplo, com o meio ambiente. A gente hoje já neutraliza todo o carbono que a gente emite das entregas. As entregas hoje, prioritariamente, são feitas por... As bicicletas elétricas. Temos um percentual grande aí, hoje já são quase 1 milhão de entregas que já foram feitas aí com modais, né, não poluentes, mas hoje grande parte ele ainda emite, né, tem o gás carbônico sendo emitido, e hoje a gente já compensa todo esse gás carbônico emitido, já compensamos. Mas a gente tem um sonho grande, de, por exemplo, de até 2025, metade das entregas serem feitas por modais que não são poluentes, como, por exemplo, as motos elétricas que a gente tem investido, bicicletas, drones, patinetes, a ADA, que é o robô. Então a gente tem realmente um sonho de alimentar o futuro do mundo e a gente vai tangibilizando através de algumas ações. E eu gosto dessa frase, que o alimentar, ele transcende a questão do alimento em si, do comer em si. Alimentar é alimentar o espírito, alimentar é ser sustentável e, portanto, alimentar a natureza e todo o ecossistema. Por isso eu adoro essa frase. Que bom saber que o sonho do iFood é imenso. Sem dúvida. Olha, são 65, olha o número, 65 milhões de pedidos por mês. Vou repetir, 65 milhões de pedidos por mês, 300 mil estabelecimentos conectados à plataforma iFood e 200 mil entregadores. João, com esse ecossistema gigantesco, como é que funciona liderar a área de marketing dessa companhia imensa? Primeiro, é muito importante falar que quando a gente fala de comunicação, a gente tem esses três públicos e uma área de marketing, ela é formada, na verdade, por toda a empresa, né? Toda a empresa, ela faz parte do que a gente leva. No final, a área de marketing está muito mais comunicando o propósito, comunicando o que as outras áreas fazem, né? Do que efetivamente, né? Criando coisas. Uma empresa como a iFood, ela é muito movida pelo que efetivamente a gente faz e não por uma ideia criativa que está por trás. E obviamente que a gente fala com todos esses públicos de forma muito segmentada. Porque são todos, entre aspas, clientes de vocês. São todos clientes e todos eles, né, têm um volume de
clientes envolvidos muito grande, né? São mais de 300 mil estabelecimentos, como você falou, e dentro desses estabelecimentos tem várias pessoas trabalhando. Então a gente tá falando provavelmente aí com milhões de pessoas. A gente tem 200 mil entregadores, a gente tem mais de 40 milhões de clientes por ano que transacionam na nossa plataforma. Então é muito grandioso. 40 milhões? Tudo isso. A gente tá falando aí, sei lá, 20% da população brasileira. Exatamente. 25%. Então é muita gente. 230 né, milhões, enfim. E considerando que a gente hoje ainda não está no Brasil inteiro. Né? O Brasil hoje tem mais de 5 mil municípios e a gente está aí em cerca de 1.700 municípios. Então tem um potencial. O potencial de crescimento é gigantesco. Mas é muito desafiador porque as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Então o João, que eu falei há 3 anos atrás, que liderava o Walmart, não é o mesmo que lidera hoje, né? E nem dá pra ser, né, João? E não vai ser o do próximo ano. Não, então, é tudo muito rápido, a gente precisa de cada vez respostas mais rápidas, um consumidor cada vez mais consciente, então a gente precisa estar muito conectado em tudo isso e ter muito cuidado com tudo que a gente fala, para que a gente possa efetivamente representar cada um desses públicos. Vocês operam também, rapidamente você comentou aqui, se eu não me engano você ainda estava à época no GPA, mas enfim, a tua cabeça, eu percebi claramente, é uma cabeça de não estar somente focado numa determinada linha, né? Quer dizer, tem essa coisa abrangente que acho que você comentou, se eu não me engano, foi no GPA, de viver outros negócios também. No caso do iFood, vocês têm uma fintech dentro da companhia, vocês têm um programa de benefícios. Como é que funcionam essas outras verticais? Conta para quem nos assiste aqui no Liderança. Hoje o iFood, na verdade não hoje, mas há algum tempo, o iFood já não é mais uma empresa de entrega de restaurantes, né? Hoje a gente já tem um ecossistema maior que isso. Meados de 2020, Calanho, para você ter noção, em julho de 2020, quando a gente estava ali no ápice da pandemia, a gente tinha ali, o mercado já era presente, a compra de mercado já era presente dentro da nossa plataforma, mas a gente tinha ali 2 mil estabelecimentos cadastrados. Hoje a gente já tem mais de 60 mil estabelecimentos cadastrados ao longo do Brasil. Então, hoje a gente continua assim com o nosso core ali sendo muito forte em restaurante, mas além disso a gente tem mercado, farmácia tem crescido de maneira muito sustentável, pet shop, bebidas, além do que você falou que é o nosso negócio de fintech hoje, com o nosso maior produto é o iFood Benefícios, um cartão de benefícios flex, né, onde você pode transitar ali de forma muito simples. Porque no final, né, João, você tem várias pontas, você tem um ecossistema, não faz sentido, se você parar para pensar, não aprofundar e não amplificar o espectro de negócio da companhia, porque o mais importante que são essas conexões com milhões de pessoas, você tem na mão, sem dúvida. E a reputação para fazer negócio com elas. A reputação é uma marca muito forte e, no final de tudo, o consumidor, ele está sendo considerado durante todo esse processo. O que é que o consumidor precisa? A gente vê uma tendência de que o consumidor cada vez quer as coisas mais rápidas. E a gente é que tem esse poder de fazer essa entrega da última milha, né? Então, até dentro do próprio mercado, a gente vem evoluindo com modelos de negócio como as entregas expressas, né? São entregas que você tá na sua casa e você não consegue nem trocar de roupa às vezes para receber, porque ela chega em 12 minutos. Eu já vivi isso, daqui a pouco eu vou falar sobre o meu filho João, a quem eu mando um grande beijo, aliás, minha esposa Larissa, que eu amo, o João também, claro. Daqui a pouco eu vou contar uma história sobre o João que eu te contei antes, mas eu já vivi essa experiência de você pedir, quando você vê, chegou antes de você abrir a porta, né? É uma loucura, né? Seu serviço está crescendo muito, né? Super. O consumidor cada vez mais quer as coisas rápido. A gente vive uma dinâmica e uma rotina muito louca e a gente vai se adaptando um pouco isso. Eu acho que é esse o grande diferencial do iFood. A gente vai entendendo o que o consumidor precisa e a gente trabalha com um conceito de inovação onde a gente precisa testar, colocar coisas rápido na rua e escalonando essas coisas e fazendo sentido para quem no final está na ponta, que são os estabelecimentos, o entregador e o consumidor final. Você falou de inovação e recentemente vocês saíram no ranking, né, da Fast Company com uma das top 10 companhias na América Latina em inovação. Bom, inovação é fundamental, né? Crucial, né, João? Inovação faz parte. O nosso negócio nasceu de inovação, como uma empresa de inovação, né? Então, se a gente parar de inovar, a gente morre. Vai ficar pra trás, né? Todo dia, toda hora, e todas as áreas. Inovação não é de uma área. Obviamente que a gente tem uma área de inovação dentro do iFood. Mas que deve estimular as outras, né? As demais áreas. E ela tá buscando muito bem, está buscando parceiros, o conceito de Open Innovation, né? Que a gente ia ali, e a gente tem um conceito de Open Innovation onde a gente não só quer pra gente, mas a gente quer desenvolver com parceiros. Então, por exemplo, hoje a gente tem a habilitação para atuar com entrega de drones e testes estão sendo feitos. Já está habilitado? Já estamos habilitados e, por exemplo, a gente tem testes acontecendo em Sergipe, né? Então, a gente está lá. E
pra gente conseguir chegar nesse modelo, se a gente fosse desenvolver tudo dentro de casa, house, né? ia levar muito tempo. Jornada Então, por que não mais longa. procurar os melhores parceiros, entender quem está fazendo bem e fazer com que essa jornada seja cada vez mais rápida? Agora, João, até no negócio de comunicação vocês estão, né? Com o iFood News, né? Como é que funciona, qual é a dinâmica do iFood News e como é que isso se encaixa no pensamento estratégico da companhia? Calainho, o iFood News surgiu, inclusive está fazendo 1 ano agora em julho, então tem exatamente 1 ano. E ele surgiu muito da demanda, a gente passou a ser uma empresa muito visada no sentido de ser muito vista, né, nos últimos 2 anos. E a gente começou a entender que a gente precisava segmentar um pouco das mensagens. Existia uma mensagem que é o consumidor final que quer pedir o seu jantar ou quer pedir o seu mercado, né? E aí a gente tem os canais para fazer isso. Mas a gente também entendeu que tinha muitos stakeholders querendo saber sobre inovação, sobre toda essa parte de desenvolvimento de negócio. E aí é que surge o iFood News. Eu acho completo, deixa eu só fazer uma observação, eu acho brilhante o conceito do iFood News, porque no final das contas é uma posição, inclusive, cidadã da companhia, que trata-se de dividir conhecimento, né, João? Quer dizer, fala-se muito em prática, ESG, etc., mas esse conceito do iFood News eu ainda não tinha visto. É uma iniciativa da empresa, você que não conhece, se conecte, no sentido de dividir experiências. Na hora que você divide aquilo que você sabe, você engrandece o ambiente como um todo e, portanto, engrandece o país, né? Sem dúvida. Vira um grande repositório de conteúdo para quem quer entender de inovação, quem quer entender de como funciona o nosso negócio, de como se cadastrar na plataforma. Então ele vai desde o mais básico, a como você entrar e virar um restaurante parceiro, até todas as pautas que permeiam aí nosso dia a dia como inovação que a gente tem falado por aqui. A gente falou aí, vou mencionar aqui rapidamente o que a gente comentou antes da gente começar a conversa, que é esse conceito do sound branding, né? Quer dizer, isso não é exatamente novo, né? Quer dizer, eu vou chamar aqui do KV sonoro, né? O Key Visual sonoro ou sound branding, né? Que para você que não conhece, enfim, muita gente conhece, mas para você que não conhece, é uma estrutura, é uma assinatura sonora que tem muitos desdobramentos, pode ser feito de muitas maneiras, mas que eventualmente uma companhia adota, decide fazer. E no caso de vocês, é um clássico, né? O iFood, o ultra clássico, né? Não sou exatamente o mais afinado, mas enfim, né? O iFood, dentro desse conceito, né? Que não é exatamente novo, como eu comentei aqui, não é que isso é um conceito inovador, mas é algo que me parece que as empresas usam pouco, né? Eu comentava do meu filho, mais uma vez aqui, do João, que ele reconheceu, já com 2 anos e meio, 3 anos, a marca iFood em função do sound branding que você tem, vai na rua, vê, passando a bicicleta elétrica, fala, pai, é lá, iFood, etc, enfim. Como é que foi esse caminho para o desenvolvimento desse que, na minha opinião, está entre as mais importantes assinaturas sonoras de uma companhia, que é esse iFood? Como é que foi isso? Esse é um caminho também que passa por todos os públicos, não só pelo consumidor final. Sound branding é importante desde sempre. Assinaturas musicais, elas são muito reconhecidas, né? A gente tem ali também... O brasileiro é muito musical, muito musical. Eu tenho um histórico, por exemplo, no GPA, eu trabalhei muitos anos com a marca Extra. O mais barato extra cantado também é um clássico. Também era um clássico, né? Então, e o iFood entendeu da importância, eu acho que entendeu num momento importante. Apesar de parecer redundante, as pessoas cada vez menos têm tempo de disposição para ler, para parar para estímulos olhar, visuais. Né? Então a gente entendeu, né? Primeiro de tudo, surge muito ali numa tríade de ecossistemas que os sistemas operados dentro dos restaurantes ou dentro dos parceiros e também os sistemas do entregador, ele tem um aviso sonoro que é também o mesmo aviso sonoro que o consumidor ouve no final das nossas propagandas. E a gente começou a explorar aquilo de uma maneira muito inteligente, consistente. Né, consistente e inteligente. Para que a gente pudesse realmente ser reconhecido. E hoje a gente não precisa, né, ter o iFood falado dentro dessa assinatura para ser reconhecido. A gente tem um clássico aí, 2020, a gente teve aí um super... Big Brother ali, que foi super, né, uma mudança muito grande ali na estratégia do programa. E um dos programas que passa por ambiente digital, inclusive. Sem dúvida. E uma das coisas que chamou a atenção ali, dentro de umas ações, a primeira ação que a gente fez foi o sonoro do iFood. E toda a casa pulou de alegria quando viu que ia receber. E eu acho que isso foi um impacto emocional, né? Curioso. Sem dúvida.
E eu acho que isso foi feito naturalmente. E hoje a gente, na verdade, vê cada vez mais as plataformas de áudio, né, se solidificando. O áudio está muito valorizado. Muito solidificado. Então, rádios, podcasts, tudo isso está muito solidificado. E sem uma assinatura musical forte, você acaba sendo mais um no meio disso tudo. Então, foi uma estratégia que acabou casando muito com essa tendência também de consumo do áudio. Falando um pouquinho de marketing, João, quer dizer, eu me formei em propaganda lá nos idos dos anos 80, enfim, na época é isso aí. Você tinha as TVs, você tinha as rádios, você tinha os veículos impressos e os outdoors, não havia esse conceito de out of home, etc. Enfim, o mundo foi passando, a tecnologia foi chegando, as coisas foram evoluindo, até que você chega a 4, 5, 6 anos para cá, que é evidente que a publicidade clássica, inclusive a digital, segue sendo absolutamente importante, mas há uma vertical hoje muito importante que é o marketing de influência, né? Quer dizer, são pessoas que de fato têm a capacidade, e aliás o Big Brother foi importante também nessa jornada de solidificação desse lugar, né? Mas tem a capacidade de influenciar literalmente as pessoas. Quais são as estratégias do iFood nesse lugar do marketing de influência, além de toda a plataforma de comunicação que vocês obviamente operam, etc. Mas marketing de influência, qual é o pensamento da companhia nesse lugar? Todo o core de crescimento do iFood está baseado num hábito, Calainho. As pessoas sempre pediram delivery, pelo menos desde que eu me entendo como ser humano, né? Só que era diferente. A gente está mudando o hábito. Era uma conexão direta com o estabelecimento. Exatamente. Então a gente está mudando esse hábito. E a importância da influência é exatamente essa. A gente não está falando de uma propaganda retórica que eu falo e você simplesmente segue o meu comando. Né? Que era o modelo clássico da publicidade daquele momento que, por exemplo, eu me formei. Então a gente tem feito muito, a gente tem trabalhado muito com marketing de influência e com influenciadores exatamente para mostrar como a gente pode entrar no dia a dia de maneira prática, de maneira eficiente e fazer realmente parte desse ecossistema aí das pessoas. E ao mesmo tempo da jornada das pessoas. Da jornada das pessoas, exatamente. Olha, por mim a gente ficava conversando, vou te falar, João, de iFood aqui direto, até porque a gente fala em iFood, dá vontade de consumir alguma coisa. Pode ser um jantar, pode ser um produto, enfim. Porque realmente a reputação da companhia, a reputação dessa marca em tão pouco tempo, acho que isso é um case. Os livros de história aí, de negócios, de marketing, etc., certamente vão ter no iFood um case muito importante, porque é uma marca de quanto tempo, João? É uma marca que foi lançada em 2010. Então... É nada, a gente está falando de o que são 12 anos muito recente para o estabelecimento de uma marca, sobretudo nesse nível que vocês fizeram. Então, realmente, é uma jornada brilhante. É claro que a gente poderia ficar aqui conversando durante muito tempo, em função, inclusive, disso que eu acabei de dizer, mas nosso tempo é limitado. Então, tem sempre, João, 3 perguntas aqui, perguntas objetivas que a gente gosta de fazer, e no final do dia a gente vem formando aí um banco aí de excepcionais respostas, quer dizer, a gente tem se surpreendido a partir dessas perguntas, e isso, na nossa opinião, tem sido muito rico para o propósito do programa, que é inspirar, cada um de vocês. São 3 breves perguntas. A primeira, João, para você, João Clark, o que é ser um líder em pleno 2022? É um desafio, mas é um desafio muito valoroso. E eu acho que ser líder é escutar. Eu acho que a gente, como líder, tem que entender que a gente também tem muito que aprender. E eu acho que se a gente perde a capacidade de aprender com o time também, a gente acaba não inspirando mais eles, e eu acho que esse é o meu grande foco, né? Aprender sempre, ensinar obviamente também, mas tá aberto aí para também escutar e entender que eu não somos o dono da verdade. Absoluto da verdade. Exatamente. Na essência, né, o conceito iFood é um conceito de inovação. Para você, João Clark, inovar significa o quê? Inovar é sempre tentar encontrar alguma coisa que a gente não sabia que estava procurando. Então, isso é inovação. Eu sempre digo que tem ótimas respostas aqui nesse momento. A inovação para mim é isso. Encontrar alguma coisa que você nem sabia que estava procurando, isso é inovar. Adoro. Por exemplo, a entrega de drone, né? Assim, é uma coisa que surge como uma forma de melhorar a cadeia. Sem dúvida. Mas não era uma demanda explícita de ninguém. Então, eu acho que é isso. É procurar, encontrar alguma coisa que a gente não sabia nem que queria. Espetacular. Para você, João, qual o seu principal objetivo a longo prazo? Olha, eu acho que aqui eu respondo sobre o meu sonho grande, né? Bom, todos nós, temos o nosso. Eu acho que o meu sonho grande é conseguir... Eu sou uma pessoa
beneficiada pelo universo. Aí é uma energia que alguns chamam de Deus. Acho que eu sinto a vontade de devolver um pouco do que esse universo me trouxe. Então eu quero, no médio prazo, conseguir trabalhar para melhorar o mundo cada vez mais. Eu acho que no iFood a gente faz isso todo dia, né? Mas obviamente somos uma empresa, então tem objetivos ali de uma empresa por trás. E eu, como profissional individual, eu imagino que daqui a alguns anos poder devolver aí para o Brasil o que eu recebi de forma tão sólida. Eu diria para você o seguinte, João, inspirar, você que me vê, que sempre nos vê, inspirar passa por dividir. Muito obrigado, bom. João, adorei. Prazer, Calenhão. Realização Jovem Pan News.